estará o Brasil nos próximos 10 anos? Como melhorar a qualidade de vida da sociedade para o futuro? O que esperar da tecnologia, da ciência, da economia e da política do país? Essas e outras questões serão debatidas na primeira edição do Congresso do Futuro. O evento é realizado pela Comissão Senado do Futuro, presidida pelo senador Wellington Fagundes, com quem eu converso agora. Muito obrigada, senador, pela sua presença aqui no Cidadania. Então, eu começo perguntando como é que vai ser esse evento, a primeira edição desse Congresso do Futuro, né? Qual é o objetivo do evento? Bom, é importante dizer que muitas pessoas veem falar a Comissão Senado do Futuro, né? A Comissão Senado do Futuro, ela não tem a pretensão de discutir o futuro do Senado, e sim as futuras gerações. E esse é a maior razão do nosso Congresso, o primeiro Congresso do Futuro que vamos estar realizando aqui no Brasil. Hoje essa comissão ela é nova no Brasil, o terceiro ano, ela foi trazida pelo senador Cristóvão Buarque, espelhado principalmente no exemplo do Chile, que é um país onde esse trabalho é feito assim, de forma bastante forte. A Comissão Senado do Futuro ela é a única comissão que tem dotação orçamentária própria, e o ano passado nós estivemos lá no Congresso realizado no Chile, e lá tinha quase 80 autoridades internacionais, 4 membros Nobel presente, com palestras as mais diversas. E é isso que a gente pretende estar fazendo aqui no Brasil, discutindo o futuro do país, o Brasil com toda a nossa capacidade e a nossa biodiversidade, o que nós podemos para melhorar o próprio Brasil e o mundo. E entre os temas, eu posso destacar a sustentabilidade e os seus desafios no futuro. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre esse tema, né? O que é o principal nesse tema dos desafios da sustentabilidade? Bom, eu acho que primeiro que se fala tudo é o nosso planeta, né? A nossa qualidade de vida no planeta, porque hoje se discute muito a globalização, e principalmente o papel de cada país na sua troca de conhecimento, troca de tecnologia e até na relação, né, humana entre os países. Nós aqui, principalmente o Brasil, com toda a nossa diversidade, a Amazônia, que muitos discutem que a Amazônia é o pulmão do mundo, né, então que cabe ao Brasil cuidar da Amazônia. Agora, só nós, os brasileiros, não daremos conta de cuidar da Amazônia, porque nós precisamos ter a população brasileira lá na Amazônia, com todas as condições de sobrevivência. E para isso, nós precisamos de pesquisa, nós precisamos de ciência, nós precisamos de tecnologia, nós precisamos de investimento, inclusive para saber preservar e como preservar. E o primeiro maior investimento disso é no ser humano, é no cidadão. Então, temos que discutir toda a nossa diversidade também populacional, os nossos irmãos índios que estão lá, às vezes abandonados, e muitos querem entender que, mas o índio tem que ficar lá na sua vida originária. Mas, olha, os vírus hoje não tem bandeira, não tem barreira. Não pode ser como lá nos Estados Unidos, que o Trump quer construir um muro para dividir com o México. Não, para você conviver com as doenças, para você conviver com toda e até também com a questão cultural, você tem que ter, acima de tudo, o quê? Investimentos e troca de experiências. Os países não podem apenas principalmente utilizar desses países que estão em desenvolvimento para propagar mais a riqueza de alguns. Então, é isso que a gente quer discutir, de que forma toda a ciência, a pesquisa mundial pode contribuir para, primeiro, diminuir a pobreza no mundo, aumentar a igualdade social e não a desigualdade social, de que forma esses mecanismos tecnológicos podem estar vindo ao bem das pessoas, principalmente de forma universal. E essa troca, ela está sendo feita entre os países, né? O senhor disse que esteve no Chile, que o Chile já faz há algum tempo, já promove há algum tempo esse Congresso do Futuro, já iniciou essa discussão há mais tempo. O senhor sentiu que está havendo essa troca de pesquisas, essa troca de conhecimentos, ela já está acontecendo, já está avançada, quer dizer, é uma coisa que pode se tornar
realidade aqui para o Brasil? Eu acho que todos têm que procurar exatamente inovar e dar as mãos, né? Então, o Senado da República, ao criar uma comissão como essa, ele dá um passo a mais. E esse é o nosso papel, buscar os aliados, buscar com que a gente possa, através dessa troca de experiência, investir exatamente na condição de que o Brasil pode ajudar os outros e os outros países podem ajudar o Brasil. Nós temos um bom exemplo, eu sou do Mato Grosso, é um estado que está no centro do Brasil, estamos no centro da América do Sul e a gente diz que nós estamos praticamente de costas para o Mercosul. Nós temos, às vezes, só a crítica aos nossos países vizinhos, mas pouco fazemos, às vezes, na troca, principalmente não só da experiência cultural, tecnológica e até humana, no sentido de um ajudar o outro. Então, eu acho que isso tem que ser avançado. Por isso, essa experiência do Chile é muito importante para nós aqui no Brasil e principalmente para o Senado. Pegar essa experiência para que a gente possa buscar tudo aquilo que está disponível no mundo e não só difundir aqui entre as nossas gerações, a população brasileira, mas também mostrar aquilo que é de bom que o Brasil tem para que a gente possa ajudar os outros países vizinhos e o mundo como um todo. Nós temos hoje brasileiros em muitos países, né, desenvolvendo pesquisas, mas às vezes falta aqui o investimento nosso mesmo para que a gente possa, aqui no Brasil, desenvolver algumas condições que possa melhorar, inclusive a saúde, a questão alimentar, tudo isso, a segurança alimentar, porque segurança alimentar, ela representa também uma qualidade de alimento, e ela representa, além da qualidade do alimento, o alimento chegando farto às pessoas, mas principalmente alimento que tenha desenvolvido sob condições sustentáveis também. Então, tudo isso é o que nós estamos aqui a discutir. Sim, está tudo relacionado, né, senador? Na verdade, a questão da sustentabilidade com a questão da tecnologia, da própria tecnologia da informação, da educação, que começa ali de criança, né, da saúde, porque tem que haver um investimento em saúde, quer dizer... Da educação. Da educação, exatamente, que começa de criança. Então, é uma matemática que tem que ser feita, né, para se amarrar a isso e poder se pensar no futuro das próximas gerações. Eu acho que, acima de tudo, é boa vontade, né? E o mundo hoje, como eu disse, está globalizado e eu entendo que a democracia é o melhor sistema. Então, nós temos que utilizar dos meios que a democracia permite, que é exatamente o diálogo, né, e a cooperação, né? Se tivermos facilidade de buscar essa cooperação, com certeza vai estar ajudando o outro. Um vizinho vai ajudar o outro. Quando a gente fala das questões de segurança das pessoas, normalmente os crimes elucidados, eles se dão pela informação do vizinho, da comunidade, não é só pela inteligência da polícia. Então, isso é uma demonstração que tudo, se tiver cooperação, a gente poderá ter um mundo melhor. E essa é a pretensão também, por exemplo, a questão da informação tecnológica, né? Hoje a gente fala nos satélites, em todas essas condições, e já se está se falando em outras inovações, mas nós não temos ainda uma comunicação, digamos, democratizada, né? Onde todos têm acesso à informação verdadeira. Ainda temos uma informação ainda muito manipulada. Temos muitas comunidades que é totalmente isolada. Então, eu acho que tudo isso é que a gente precisa discutir e encontrar os caminhos para que a cooperação possa ajudar principalmente a universalização, porque a universalização da saúde, da educação, da segurança, tudo isso tem a ver com o que um pode ajudar o outro. Como você falava da educação, né? Eu acho que a educação, a base de tudo, é a família, né? Eu penso que se nós tivermos uma família estruturada, isso tudo facilita uma boa educação. A questão da saúde. A saúde, hoje se discute muito a tecnologia aplicada e às vezes você esquece e abandona coisas básicas, né? A saúde básica. O Brasil hoje se fala muito
do quanto investir na saúde. Está faltando recurso para a saúde? Ao nosso ver, falta muito mais planejamento e aplicar uma saúde, esse recurso em uma saúde básica que possa, acima de tudo, prevenir e não curar. Hoje nós estamos falando muito em remédio de alto custo, tudo exames e de repente não tem a vacina, que é o mais básico. E o Brasil, às vezes, com todo esse potencial de desenvolvimento, abandona isso e o desperdício é que acaba fazendo com que a gente não tenha o atendimento básico ao cidadão. Agora, vocês trabalham com uma agenda, a Agenda 2030, né? Perspectiva aí para 2030, quais são as ações que estão sendo trabalhadas nessa agenda? Bom, a Agenda 2030 é exatamente o que a gente quer discutir, universalização desses conhecimentos e principalmente de uma agenda que venha nessa cooperação atender um estado com outro, um país com outro, e essa informação que ela possa realmente contribuir de forma democrática para que o cidadão tenha, no caso nosso aqui do Poder Legislativo, ele tenha acesso, ele possa, num país tão grande, tão continental com esse, com os instrumentos que temos hoje à mão, aqui, as mídias sociais, temos programas aqui no Senado da República como o E-Cidadania, o Alô Senado, temos aqui formas fáceis do cidadão participar do processo democrático, ele opinar, ele criticar, trazer as sugestões. E esse também é um trabalho que a Comissão Senado do Futuro tem feito, inclusive democratizando e oficializando um programa como esse, o E-Cidadania, que trouxe aqui e multiplicou 10 vezes a participação do cidadão ao trabalho legislativo. O que o senhor acha, senador, desse avanço, né? Hoje muita coisa feita pelo mundo digital, né? Feito pelas mídias sociais, às vezes a pessoa pode trabalhar de casa. O Senado também caminha para isso? Avança nesse sentido? As pessoas perguntam, é possível você votar, o parlamentar votar de qualquer lugar do mundo? Porque hoje você tem mecanismo de segurança para isso, né? Isso é um dos assuntos que nós discutimos durante esse ano, né? Mas, ao mesmo tempo, discute-se a necessidade da presença para o debate, para o embate. Já existem países que já estão aplicando tecnologias, inclusive da decisão do voto à distância. Isso é muito discutível. Eu penso que isso não pode ser feito assim de uma hora para outra. Mesmo tendo condições tecnológicas, ainda é importante que as pessoas conversem, que as pessoas se falem, que as pessoas possam, principalmente no parlamento, dialogar, entendeu? Não só dialogar, mas também conversar e sentir um ao outro a melhor forma de encontrar a solução. Então, eu acho que os meios tecnológicos é importante para trazer a participação, mas não a decisão, principalmente do parlamento. Mas o futuro caminha para isso, né, senador? Cada vez mais esses avanços tecnológicos estão caminhando para um futuro em que as pessoas já não se encontram mais, né? Tudo resolvido. Não tem como a gente abrir mão desses instrumentos tecnológicos presentes no mundo. Então, por isso que a gente tem que estar discutindo aqui a melhor forma de utilizar esses meios tecnológicos, mas sem abandonar a questão humana. Porque a criança do futuro, diferentemente da criança de ontem e de hoje, que perguntava para o pai, o porquê mãe, ele já está tendo a informação à mão sozinho, né? E isso é inevitável. Então, nós temos que acompanhar tudo isso, nós temos que buscar isso, mas também construir um país onde, acima de tudo, as pessoas possam se valorizar. E eu acho que a tecnologia ela é fundamental, mas, acima de tudo, nós temos que valorizar o ser humano enquanto relação humana. Por isso eu disse aqui, antes, a questão da família ser extremamente importante. O presencial, né? O contato físico, né? Tem que prevalecer, né, senador? Mas temos que nos modernizar, né?
É verdade. Então, senador, um dos temas do Congresso são as políticas públicas para a saúde, né? Então, pensando a saúde daqui a 10 anos, como o Congresso vai fazer, né? De se pensar para os próximos 10 anos, o que está sendo debatido, né? Que tipo de políticas públicas poderão ser feitas nos próximos 10 anos para que se melhore a questão da saúde no país? Bom, no Brasil nós somos hoje o maior produtor de alimentos, né? E também um dos maiores exportadores, principalmente da soja, do milho, de proteína animal, mas ainda temos fome no Brasil. Então, nós temos que discutir de que forma nós podemos incrementar essa nossa produção, a nossa exportação, garantindo a cesta básica ao brasileiro, né? Então, isso representa a sustentabilidade. Outro aspecto também estamos produzindo uma agricultura de ponta, mas e aí os agrotóxicos que estão sendo aplicados? De que forma isso pode gerar problemas à saúde da população? Então, estamos falando nos transgênicos, é importante porque aumenta a produtividade, mas também temos que analisar as consequências para isso. Por isso, então, a biotecnologia é fundamental, por isso as nossas universidades, nossos centros de pesquisa são fundamentais. Então, esse é o objetivo dessas discussões em encontros desses, como a gente tem procurado promover na Comissão Senado do Futuro. E a resposta nunca é uma só, né? A resposta é sempre buscar, através da ciência, da tecnologia, alternativas que você possa produzir mais, que você tenha maior capacidade, mas, acima de tudo, você possa permitir que tenhamos um mundo onde através, inclusive, da produção, você vá desorganizar o próprio ser humano através da sua genética, enfim, tudo mais. Senador, como é que a Comissão Senado do Futuro tem trabalhado para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Como eu já disse aqui antes, a nossa maior preocupação é pensar no futuro das pessoas, né? E hoje o Brasil é um país muito grande, tivemos um êxodo rural muito grande, as cidades foram crescendo, e uma das preocupações da Comissão Senado do Futuro é exatamente discutir a mobilidade urbana, a qualidade de vida das pessoas na cidade, né? Hoje nós temos no Brasil um dos trânsitos que causa maiores mortes no mundo, né? Nós temos mais de 50 mil mortes por ano no Brasil em acidentes de trânsito. Isso é mais do que muitas guerras. Então, nós temos que humanizar o Brasil, inclusive no dia a dia, acidentes que acontecem, às vezes as pessoas estão pelo embaraço, pelas dificuldades, pela questão socioeconômica que vivemos. De repente você vê brigas no trânsito que leva a discussão, que leva à morte. Então, tudo isso nós precisamos buscar um país onde a gente, acima de tudo, possa humanizar as relações. Então, essa tem sido também uma das nossas preocupações. Quando nós discutimos essa questão da mobilidade urbana, é criar políticas que venham facilitar com que as pessoas possam ir e vir se respeitando, onde a gente pode criar cidades sustentáveis, onde a gente possa criar uma legislação em que o município ele seja o promotor da qualidade de vida. Hoje no Brasil se criou muitos programas trazendo só a responsabilidade para o município e o recurso não vai, né? Então eu sempre tenho dito que as pessoas vivem na cidade, é lá que existem os problemas. A melhor forma de encontrar a solução é exatamente na parceria existente entre o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. Mas, infelizmente, hoje o pacto federativo ele não tem seguido a regra, porque cria-se os programas, cria-se as obrigações para os municípios e o recurso não vai da mesma forma. Por isso também falamos aqui do desperdício do recurso público. Uma falta de planejamento do recurso público gera normalmente aquilo que mais estamos discutindo no Brasil, que são as obras inacabadas. Eu fui inclusive relator também da LDO, e como relator da LDO, uma das maiores discussões que reservamos foi exatamente o capítulo das obras inacabadas no Brasil. Inclusive, já está colocado para o ano que vem. Não se pode começar uma obra da mesma natureza
cuja obra esteja inacabada. E, infelizmente, essa é uma demonstração de falta de planejamento. Falta de planejamento, sempre vai faltar recurso. E como resolver essa falta de planejamento, senador? Bom, primeiro, você precisa discutir, inclusive, com quem tem capacidade de fazer o planejamento do país. Aí entra o papel da educação, entra o papel de uma universidade que não seja apenas para formar alunos, que seja uma universidade para discutir com a sociedade de que forma nós teremos os alunos ali enquanto no seu papel de aprender, mas também no seu papel de fomentar o desenvolvimento. Temos que fazer com que as nossas universidades, com que as nossas escolas técnicas, inclusive essa foi uma nova revolução que o Brasil fez ao implantar os Institutos Federais de Educação Tecnológica, mas principalmente que esses recursos das nossas universidades, com as nossas escolas, venham para trazer capacidade do aluno aprender e, acima de tudo, saber produzir. Então, a universidade não pode ser aquela universidade enclausurada. Tem que ser a universidade onde ela possa difundir o ensino, a pesquisa, para promover a qualidade de vida da população. Isso é pensar o futuro, né? Hoje se discute muito os recursos do governo, né? Estamos falando aí da PEC, né? Da contenção de gastos. Contenção de gastos é uma coisa, não investir é outra. Às vezes o país, como em casa, você pode até gastar um pouco mais do que arrecada, desde que você tenha um planejamento que aquilo que você vai usar, você vai ter um retorno rápido, que você vai ter condições, inclusive, de pagar. E isso é o que o Brasil precisa fazer, planejamento para que os recursos sejam sempre suficientes para você começar uma obra, ter começo, meio e fim. Inclusive, nós defendemos, inclusive, quando o relator da LDO, foi exatamente que toda obra para ser começada, ela tem que ter um projeto eficaz, ela tem que ter um estudo de viabilidade técnica e econômica. Então, são assuntos como esse que eu penso que a Comissão Senado do Futuro terá que continuar debruçando, inclusive a partir do ano que vem, pelo amadurecimento da própria comissão. Quais são as ações previstas para o ano que vem, para a Comissão do Senado do Futuro? Bom, eu, como presidente, a princípio, o meu mandato termina esse ano. Então, cada ano a gente tem uma renovação e, claro, cada presidente tem a sua meta. Mas eu pretendo continuar na comissão. Como eu disse, é uma comissão nova, mas que representa, acima de tudo, pensar o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida do futuro. Então, o planejamento para o próximo ano, vamos discutir ainda, né? Mas esse congresso que nós acabamos de planejar e executar, eu acho que ele será a base daquilo que poderemos planejar a comissão para o ano que vem. Mas com os temas que discutimos, que é importante até que coloque aqui para toda a população, temas esses escolhidos, como foi a questão do desenvolvimento sustentável da América Latina, também o desenvolvimento sustentável com os desafios para o futuro. Quais são os desafios que o Brasil está pronto para enfrentar, está pronto para encarar? Discutimos a questão da educação, ciência e inovação do futuro. E aí o tema é bastante amplo, né? Isso, todo dia chega uma tecnologia nova nessa área, o futuro da comunicação e os impactos da relação humana. Como que você vai trazer aqui um telefone celular e qual a utilidade que esse telefone celular vai ter também para a educação. Eu acho que a internet tem esse papel, por isso o governo precisa investir no aspecto de fazer com que as comunidades mais isoladas tenham também condição de ter uma educação à distância. Então são todos esses aspectos que eu acho que a gente tem que continuar buscando, inclusive fazer com que esses recursos que o Brasil tem, eles possam ser aplicados com eficiência e com eficácia. Muito obrigada, senador. É isso, é pensar na herança que nós vamos deixar aí para as futuras gerações, né? Eu acho que você falou muito bem. O que nós temos que fazer, né? Deixar uma herança onde possamos deixar principalmente
um mundo mais saudável. E não é só para os nossos filhos, para os nossos netos, é para todas as futuras gerações. A gente não pode pensar apenas em 10 anos, em 20 anos, nós temos que pensar em 50, 100 anos, né? E essa é a nossa grande pretensão através da Comissão Senado do Futuro. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. O Cidadania recebeu o senador Wellington Fagundes, presidente da Comissão Senado do Futuro. Se você tiver alguma sugestão para o programa, fala pra gente. É só ligar 0800 61 2211. Se você quiser rever este ou outros programas, acesse nosso site na internet. O endereço é senado.leg.br/TV. Obrigada pela audiência e até a próxima.